Ok. Hare Krishna, bom dia. Espero que se encontre muito bem. Ok. Hare Krishna. Eu tive uma pequena dificuldade para configurar aqui o início da transmissão ao vivo, mas acho que agora foi. Eh, Bom, então sejam muito bem-vindos, bem-vindas a esta aula do Srimad Bhagavatam, da ISKCON, Rio de Janeiro. Então, primeiro eu vou cantar um pouquinho antes de começar a leitura. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, Hare Krishna, vamos continuar com a leitura do Srimad Bhagavatam, que se faz de maneira diária aqui nesse canal da ISKCON do Rio de Janeiro. E hoje vamos começar com a leitura de um novo capítulo, que é o capítulo 12 do terceiro canto do Srimad Bhagavatam. Então, se alguém está acompanhando agora ao vivo, estou vendo aqui Marcelo, Sérgio, Sanatana Dharma, Hare Krishna, reverências. É, então, se quiserem abrir no Vedabase online e acompanhar a leitura do verso, vai ser os primeiros dois versos do capítulo 12 do Srimad Bhagavatam. O título do capítulo se chama Criação dos Kumaras e Outros. Então, o verso 1 diz: Maitreya Uvacha Ititi Varnita Kshataha Kalakya Paramatmanaha Mahima Vedagarbhota Yatha Shrakshin Nibodhame. A tradução é a seguinte: Shri Maitreya disse: Ó erudito Vidura, agora expliquei-te as glórias da forma da suprema personalidade de Deus sob seu aspecto de Kala. Agora ouve-me falar sobre a criação de Brahma, o reservatório de todo o conhecimento védico. E esse verso, o primeiro verso do capítulo 12, do terceiro canto, não tem significado, o comentário de Prabhupada. Então vamos passar para o segundo verso, que diz: Sasaja Grendata Mishram Atata Mishram Adikrit Mahamoham cha Moham cha Tamascha Gyanavritayam. A tradução, agora sim, é o significado que foram dados por Srila Prabhupada. Então, a tradução diz o seguinte: Brahma criou primeiramente as ocupações de necessidade, como a autoenganação, o sentido de morte, a ira após a frustração, o sentido de falsa propriedade e a concepção corpórea ilusória ou o esquecimento da nossa verdadeira identidade.
significado. Antes da própria criação das entidades vivas, em diferentes variedades de espécies, o Senhor Brahma criou as condições sob as quais tem de viver um ser vivo no mundo material. A menos que a entidade viva esqueça sua real identidade, é impossível viver nas condições materiais de vida. Portanto, a primeira condição de existência material é o esquecimento de nossa real identidade. E, devido ao esquecimento de nossa verdadeira identidade, certamente tememos a morte, embora uma alma vivente e pura seja imortal e não nascida. Essa falsa identificação com a natureza material é a causa do conceito falso de propriedade sobre as coisas que nos são oferecidas por arranjo do controle superior. Todos os recursos materiais são oferecidos à entidade viva, para ela viver pacificamente e para ela desempenhar os deveres da autorrealização na vida condicionada. Contudo, devido à falsa identificação, a alma condicionada deixa-se enredar pelo sentido de falsa propriedade sobre a propriedade do Senhor Supremo. Evidencia-se neste verso que o próprio Brahma é uma criação do Senhor Supremo. E os 5 tipos de necessidade que condicionam essas entidades vivas na existência material são criações de Brahma. É simplesmente ridículo considerar a entidade viva igual ao ser supremo, quando podemos entender que as almas condicionadas estão sob a influência da varinha mágica de Brahma. Patanjali também aceita que há 5 tipos de necessidade, como se menciona aqui. Omagyanatimiram dasya gnanam jana shalakaya chakshurum militam yana tasmai shri gurave namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Dhambantari Swami Niti Namine Namaste Daryadaraya Shiksha Shakti Darase Prabhupada Valavaya Gora Prema Lavyate. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nivishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuvya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, estamos aqui no início do novo capítulo, nas aulas que estão acontecendo ao vivo. E até o capítulo anterior, como vimos no comentário de Prabhupada, estivemos vendo a descrição, assim, o aspecto do Supremo do tempo. Agora, inicia uma nova descrição, que vai ser a criação que é feita pelo Senhor Brahma. A criação, na verdade, se divide em dois. Um é chamado de criação primária, que é sarga, em sânscrito, e a outra é a criação secundária, que é visarga. O que nós estamos vendo agora é a criação visarga, que é a criação secundária. O que significa isso? Tudo, na verdade, já foi criado pelo Supremo. Todos os elementos, todos os ingredientes com os quais, de alguma forma, tudo que nós enxergamos pode ser, ou surge, ou se manifesta. Então, quem faz essa criação primária de todos os elementos vai ser o Senhor Supremo. Mas quem depois vai, com todos esses ingredientes, manifestar todas as formas, manifestar tudo o que vemos, tudo o que enxergamos, vai ser o Senhor Brahma. Então, essa é considerada a criação secundária. Aqui, o Senhor Brahma faz. Então, o que nós vamos começar a ver aqui nesse capítulo é uma descrição dessa criação feita pelo Senhor Brahma, que é a criação secundária. Então, não é o início de tudo. O início de tudo aconteceu a partir do Supremo e todos os ingredientes que se manifestaram a partir dele. Agora, o Senhor Brahma vai começar a criar, manifestar tudo que vemos nesse universo utilizando esses ingredientes. E o interessante que vemos aqui é que o primeiro que se descreve que Brahma vai criar vai ser 5 tipos de ignorância. Como se não fosse suficiente apenas uma, assim, ignorância, ilusão, nós temos 5 diferentes tipos. E vai ser o primeiro, porque como
Prabhupada vai descrever no significado, é, se nós não tivéssemos diferentes, como se fossem camadas ou diferentes, assim, ilusões que de alguma maneira nos façam esquecer quem realmente nós somos como almas espirituais, não íamos ficar aqui nesse mundo material. E esse mundo material, é, na verdade, o objetivo dele, de alguma maneira, é permitir que quem deseja viver uma experiência de esquecimento do Supremo e ter uma experiência do que é viver de maneira independente, possa fazê-lo. Mas se a gente não tiver essa ilusão, não vamos conseguir viver nesse mundo material, porque somos almas espirituais, na verdade. Então, esses 5 tipos de ignorância que são descritos nesse verso 2 são necessários para que a alma individual, com a liberdade que nos é otorgada, possamos viver aqui. Assim. Tô vendo aqui também no chat tá o Haridash, né, Prabhu, reverências. Hare Krishna, bom dia. Hanuman também, reverências. Obrigada por estarem aqui acompanhando ao vivo a transmissão. É, então, o, o que nós, assim, de maneira breve, vamos falar hoje, primeiro podemos tentar entender um pouquinho quais são esses 5 tipos de ignorância. Depois pensar também como eles afetam a nossa vida. E, por último, como que a gente se liberta dessas ignorâncias? Porque senão a gente vai ficar numa situação complicada. Então, esses 5 tipos de ignorância descritos aqui, na verdade, vai de alguma forma ajudar que o outro se gere. É como que vai estar assim incentivando o outro. Então, eles estão conectados entre si. E os cinco juntos, eles formam como se fosse o, o meio de cultivo, ou meio de cultura, como se chama nas ciências, que é como se fosse, se alguém faz um experimento assim, e aí coloca várias coisas dentro para cultivar, por exemplo, uma bactéria no laboratório. Então, vai ter aquele meio de cultura, o meio de cultivo, no qual todos os ingredientes estão ali e vão fazer todo o possível, assim, criar o ambiente necessário para, por exemplo, o desenvolvimento de uma bactéria. Então, aqui, esses 5 tipos de ignorância é como se fosse esse meio de cultivo ou de cultura para do mundo material. Então, nesse mundo material que está, de alguma maneira, fazendo com que se desenvolva a vida nesse mundo material, são esses 5 tipos de ignorância. O primeiro em sânscrito, tama, que é a ignorância da nossa verdadeira identidade. Então, na verdade, nós somos almas espirituais, mas temos esquecido disso e, por causa disso, ignoramos quem somos. E o segundo, que vem de alguma maneira de forma imediata, assim que esquecemos nossa identidade, é Moham. Moham é um outro tipo de ilusão. Então, o primeiro é no qual nos esquecemos nossa verdadeira identidade. Aí, nesse segundo, nos identificamos com o corpo. Nos identificamos com uma identidade material. Então, a gente esquece a verdadeira identidade, isso é chamado de tamaha, nesse verso, e entramos em Moham, que é essa ilusão na qual acreditamos que somos esse corpo material. Depois disso, surge o que é Mahamoham. Maha de grande, como se fosse uma grande ilusão. Qual que é Mahamoham? Depois de que nós esquecemos nossa identidade, nos identificamos com o corpo, começamos a desenvolver um sentimento de possessividade. Como acreditando que tudo aquilo que está no mundo nos pertence, esse corpo nos pertence, as coisas nos pertencem, as relações, possessividade nas relações. Então, esse sentimento de possessividade é a Mahamoham, é a grande ilusão. E depois disso, vamos ver o outro tipo de ignorância que é Tamisham. Tamisham é a ira que vem da frustração. Então, como desenvolvemos essa sensação de possessividade com as coisas, e aí queremos desfrutar de tudo aquilo porque achamos que nos pertence,
E quando nos frustramos porque as coisas não acontecem da maneira que nós queremos, aí surge a ira. Então, a ira é também um produto de ilusão forte nesse mundo material. E o último é Andatamishram, que é o sentido de morte, que também está conectado com os outros. De alguma maneira, em toda essa interação entre esquecer quem somos, identificar-nos com o corpo, desenvolver sentimentos de possessividade, e a ira que gera, assim, todo esse intercâmbio nesse mundo material, porque nunca vamos estar plenamente satisfeitos e sempre vamos encontrar frustrações. Então, aí, quando tudo isso está ali misturado, se junta com esse sentido de que eu vou morrer. Porque me identifico com o corpo, porque estou apegado a tudo que há nesse mundo. E aí temos essa sensação de a morte vai chegar. E também vem com medo, com ansiedade, com essa sensação de tudo se termina. O que é que eu vou fazer? Aí essa sensação de que eu vou morrer significa como se eu fosse esse corpo e não sou essa alma espiritual que não morre. Então, essa sensação de morte, esse sentido de morte, é também um desses 5 tipos de ignorância, né? Então, assim, já com já estava difícil, né, a situação. Imagine, são 5 que ali foram bem do início criados. Então, assim que uma alma ingressa neste mundo material, estará influenciada por esses 5 tipos de ilusão. É, o outro que nós podemos ver é com relação a de que maneira isso afeta as nossas vidas. Porque também poderíamos dizer, então, tudo bem, a gente pode viver felizes, é, esquecendo da nossa identidade, aí desfrutar um tempo aqui nesse mundo, aí está tudo bem. Qual que é o problema? Se existe algum problema com relação a que haja toda essa ilusão nesse mundo material. Então, cada um deles, de alguma forma, vai estar nos afetando de diferentes maneiras. É, há uma história, um passatempo que é interessante com relação a essa falsa identificação, porque os dois primeiros, esquecermos nossa verdadeira identidade e nos identificar com o corpo. É, eu não me lembro exato de todos os detalhes assim dessa história das nossas escrituras, mas descrevem um brahmana, um devoto, uma pessoa assim que estava assim bem fixa na vida espiritual, ele só que era uma aldeia. E ele recebe o pedido do mestre espiritual de buscar água. Então, ele sai, só que era uma aldeia e tem aqui uma distância, assim, parece que o local onde tinha que buscar água não era tão próximo. Então, ele vai até lá, tem um rio onde ia pegar água, só que ali conhece uma mulher. Aí ele se apaixona. E nisso que se apaixona, a vida, assim, continua, assim, ele de alguma maneira se esquece do que ele tinha ido para fazer ali e se esquece também de toda a prática que ele já tinha feito da vida espiritual e todo o caminho que ele tinha, assim, já de alguma maneira avançado no sentido de compreender a verdadeira identidade, de compreender, assim, o objetivo último da vida. E simplesmente decide começar uma vida, assim, normal, no sentido de casar, ter filhos, trabalhar, viver só para isso. E o tempo vai passando, tem filhos, os filhos vão crescendo, e continuou passando o tempo. E só que parece, no momento acontece tipo uma tragédia, e aí ele perde a família. É, e aí nesse momento, assim, de alguma forma, ele recupera a memória. E ele lembra que na verdade tinha ido ali para pegar a água que o mestre espiritual tinha pedido para ele. Só que aí disso passaram anos e ele esqueceu completamente. É, então, nós podemos ver com isso que, lógico que o problema não é a ocupação que nós vamos ter no mundo material. Se a gente vai, por exemplo, casar, ou alguém vai ter filhos, alguém vai se ocupar em trabalhar, de fato, dependendo da etapa da vida na qual alguém esteja, vamos ter diferentes responsabilidades. Mas o problema é esse esquecer, ou esse esquecimento, que isso está justamente conectado tanto com Tama como com Mohan. Ou seja, essa esquecer da nossa verdadeira identidade e essa identificação com o corpo material. Porque, de alguma forma, vamos estar nos conectando com algo que não é o real. Então, nós vamos entrar numa grande ilusão, acreditando que tudo aquilo é
o único que existe. E quando a gente se encontra finalmente, por exemplo, com a morte, e aí só nesse momento que vamos lembrar e dizer, nossa, e, e o que que é isso? Foi tudo uma ilusão, e eu me esqueci o tempo inteiro da minha identidade, me esqueci o inteiro de quem sou. E agora eu vou de novo para outro corpo e vou me esquecer de novo. É, então, assim, funciona mesmo como uma ilusão na qual esquecemos quem somos. E o problema é que, nesse esquecer quem somos, estão também esses outros tipos de ignorância. E o que segue é esse sentimento de possessividade, e logo em seguida, assim, junto, vem essa ira que chega da frustração. Nós temos nas nossas escrituras vários exemplos de pessoas que, de alguma maneira, passaram por alguma experiência e que, quando nós lemos, nos ajudam a entender melhor, ou ver de maneira, assim, num exemplo, ver de maneira prática como algo nos afeta, ou como algo eh, acontece ou pode acontecer nas nossas vidas. Então, com relação a esse sentimento de possessividade, a gente pode considerar o exemplo de Ravana, que era uma pessoa assim muito malvada, mas que ele tinha um reino e ele era o rei desse reino. E mas o que que aconteceu? Ele eh, viu a esposa de outra pessoa, que no caso era Sita, a esposa de Ramachandra, e ele desenvolveu essa sensação de querer ela para si, para ele mesmo, como possessividade mesmo, sem nem entender que a outra pessoa não tem como nos pertencer, e muito menos, aí estamos falando de uma mulher que era esposa de uma outra pessoa, que é o Senhor Ramachandra, que é uma encarnação de Krishna, do Supremo. Mas assim, sem consideração, sem inteligência, sem um pouco de discernimento nessa situação, decidi raptá-la. E isso, na verdade, foi o início de todo, assim, o desastre na vida dele. Porque a partir daí, assim, na história, Ramachandra, e junto com todo um exército que o apoia, vão lá, vencem ele e ele perde tudo finalmente. E também morre. Mas o que nós vemos nessa história é que num, o resultado desse sentimento de possessividade geralmente termina sendo como se nós vamos fazer algo que se torna contra nós mesmos. Ou seja, nós fazemos algo acreditando que vai ser o melhor para nós, mas na verdade estamos destruindo a nossa própria vida. E aí podemos pensar como às vezes, mesmo nas nossas vidas, nós fazemos coisas que terminam sendo algo contra nós. E muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, tem a ver com isso, com esse sentimento de possessividade, a gente querer acreditar que aquilo é só para mim, me pertence, e sem ver que, na verdade, nós não somos proprietários do que há aqui. Tudo que há aqui nesse mundo, de alguma forma, está sendo emprestado para nós, porque a gente vai estar aqui um pouco, vai ter que deixá-lo. E não nos pertence, não é nosso. E tem, na verdade, o verdadeiro proprietário de tudo, que é o Senhor Supremo. Então, é, o se há alguém que é o verdadeiro dono de tudo, nós temos que ter esse cuidado em como nos relacionamos com tudo que há nesse mundo, inclusive as outras pessoas. Não nos pertencem. Então temos que ter muito cuidado nisso e saber que o que nós fizermos nessa consciência, na verdade, vai se tornar contra nós mesmos. Aqui o Realidade está complementando a história, eu agradeço, porque realmente a minha memória não é muito boa e eu sempre esqueço detalhes que são bem importantes. Mas aí, a história que Narada pergunta a Krishna que ele explicasse como exatamente sua energia maia. Então, antes de explicar, Krishna pede a Narada, não sentou Narada Muni, trazer um pouco de água. E Narada tentou um envolvimento ilusório e entende um pouco do poder da energia ilusória de Krishna. Muito bom, obrigada por complementar. Então, isso esse é um exemplo que mostra mesmo como funciona a ilusão nesse mundo material, como rapidamente podemos nos esquecer da nossa verdadeira entidade e, né, é, assim, entrar numa roda de, pode ser uma vida e outra, e outra, e outra, e aí ficar, né? Então, é complexo. E agora, assim, eu lembro que também no fim, quando aconteceu todo esse desastre, assim, e,
E o devoto se lembra, aí se lembra do Senhor Supremo pedindo, e minha água, né? Aí eles, nossa, foi toda uma ilusão mesmo. Tava indo pegar água e voltar. É, então, é assim como funciona. É, então, assim, nós vimos que existe essa ilusão da verdadeira identidade e identificação com o corpo. Aí vem esse sentimento de possessividade que finalmente termina nos trazendo coisas ruins para nós mesmos, essa sensação de querer acreditar que aquilo nos pertence. É, e o, depois disso vem também a ilusão da ira, que é gerada pela frustração. Então, um outro exemplo que podemos ver de porque podemos pensar qual é o problema? Por que seria ruim para minha vida eu ter ou desenvolver um pouco de ira? Porque algo não aconteceu do jeito que queria. Assim, a gente só fica um pouco irado e pronto. Nada demais, né? Todo mundo fica irado alguma vez na vida. Mas é, o que acontece é que essa ira também é uma causa dessa ilusão no mundo material. E um exemplo que podemos considerar que também é bem interessante é de um imperador que havia assim bem no início é, da criação, poderíamos dizer, assim, dos primeiros seres que estavam povoando o planeta, tinha um imperador chamado Daksha. E ele era assim, uma pessoa muito importante e tinha uma filha chamada Sati que tinha se casado com Shiva. Shiva provavelmente, assim, tem ouvido dele, que é um dos semideuses assim, e um grande devoto de Krishna. É muito importante, ele aparece em vários lugares dentro das nossas escrituras. Então, numa ocasião estava por iniciar uma grande cerimônia, como um ritual, assim, um sacrifício, liderado por Daksha, nesse momento. E só que quando ele chega na assembleia, o senhor Shiva já estava ali, só que ele estava absorto em meditação no Supremo, ou seja, ele estava num estado profundo de meditação, um estado de consciência muito elevado. E ele não percebeu que Daksha chegou. E como o Daksha era o imperador e também era o sogro, seria como o pai, merecia respeito. E mas o que aconteceu, o problema disso tudo, assim, Shiva simplesmente não viu, não percebeu, estava realmente absorto nessa meditação. Mas Daksha, ele ficou com ira. Então, de novo, se frustrou porque ele estava esperando que chegou o imperador, agora todo mundo vai me respeitar. E o esposo da filha, que deveria ser, assim, respeitá-lo como um pai, não deu nenhum oi, nenhuma referência, nada, assim. Provavelmente pensou, esse é muito mal educado, não sabe como se comportar. Aí ficou assim com essa frustração. E, e da frustração vem a ira. E ele ficou muito irado. E com toda essa raiva, assim, que ele não conseguiu conter, começou a insultar o esposo da filha. Aí começou a falar muitas coisas, assim, bem pesadas, insultando mesmo, assim, na frente de todo mundo ali. Então imagine a situação. Ele nem percebeu que estava até ficando ridículo, né? Imagina uma pessoa ficando irada no meio de uma assembleia de pessoas todas respeitáveis e ele só insultando o esposo da filha. O que, assim, o que aconteceu com isso e aí que também pode nos levar a pensar em qual é o problema disso tudo? De novo, tudo isso depois voltou contra ele mesmo. Finalmente, assim, ele ofendeu o senhor Shiva dessa maneira, e é um grande devoto, pelo qual ele teve que sofrer as reações daquilo. E as reações daquilo vieram de várias maneiras. Assim, tanto todo o que estava ali preparado para esse sacrifício se destruiu. Ele sofreu bastante pessoalmente também por todas as reações. É, e, e finalmente, assim, ele teve que chegar a um ponto de reconhecer mesmo um erro e perceber, mas para quando ele conseguiu reconhecer, muitas coisas já tinham passado, assim, de desastre mesmo. Assim como no exemplo de Ravana, é, assim, todo se destruiu só por causa desse sentimento de possessividade com outra pessoa. E aqui vemos de novo toda a destruição que gera a ira. Então, nesse passatempo, o vemos de maneira bem gráfica, assim, como tudo se gera, assim, como se gera um desastre enorme por causa da ira de uma pessoa.
Mas no nosso cotidiano, a gente vê isso, como a ira pode romper relacionamentos. Às vezes, relacionamentos de anos e anos e anos, uma amizade. Aí, por um momento de ira, nunca mais se falam duas pessoas. Ou de, assim, gerar uma situação e maltratar o outro por causa de ira. E isso a gente sabe que tudo que a gente faz, né, para alguém ruim vai voltar depois, como nós vemos assim no passatempo de Daksha. Então é só destruição que vem da ira. Não é que podemos dizer, da ira vamos construir algo positivo. Só se a gente aprende disso e deixa de fazer, porque enquanto a ira se manifesta, é muito destrutiva. O que podemos dizer, a gente pode chegar a dizer coisas muito ruins para outra pessoa, até muito querida, muito amada, e maltratar, dizer coisas duras, ou agir de maneira errada, e tudo porque por causa de ira. E quando chega nesse ponto, não é algo tão fácil de controlar. Parece que como que a ira toma conta da pessoa e aí só esperar o desastre, né? É, aqui na realidade eu estava dizendo, aí não entrei nos detalhes, mas realmente entre as coisas que perdeu a própria cabeça, nem teve que ser reemplaçado por outra. Então ficou com cabeça de bode, Daksha. Então, para esse ponto, no qual ele se arrepende e pede perdão, até a própria cabeça perdeu. Ainda bem que havia um bode por perto e conseguiram colocar e não morreu, né? Mas imaginem, assim. Por isso que eu digo, às vezes nessas histórias nós vemos de maneira muito gráfica quão destrutivo pode ser para nós mesmos uma situação. Só que esse é um outro dos ingredientes desse meio de cultivo do mundo material. A gente tá ali dentro. Então, não é que, assim, se a gente entra em contato com esse mundo material, nós entramos em contato com esses 5 tipos de ilusão. Então, nós vamos esquecer da nossa identidade, nos identificar com o corpo, desenvolver esse sentimento de positividade, vamos entrar em contato com a ira que vem da frustração e o último que é o sentimento de morte. E aí, de novo, qual seria o problema do sentimento de morte? E assim, eu penso que um dos passatempos ou das histórias dentro das nossas escrituras que mais mostra, assim, de maneira gráfica, o problema desse sentimento de morte e o medo, logicamente, que se gera é a história de Kamsa. Kamsa, de novo, outro malvado terrível, assim, não tinha nem um pouquinho de piedade, parecendo no coração. E ele tinha uma irmã chamada Devaki, que casou com um outro homem chamado Vasudeva. Então, como era costume, ele era o irmão mais velho, então estava levando a sua irmã recém-casada, os noivos, na verdade, estava levando os dois, que acabam de se casar, até a casa, onde eles iriam morar. Então, uma maneira de acompanhar e levar a irmã até esse novo lar. Então, estava levando, e aí nesse momento apareceu uma voz do céu dizendo: é, Kamsa, o oitavo filho da sua irmã vai ser quem vai lhe matar, ou vai ser a causa da sua morte. Aí, nesse momento, Kamsa fica com tanto medo da morte que perde completamente a inteligência, perde completamente, assim, qualquer tipo de discernimento possível. E ele até, assim, pega a espada e estava quase por matar a irmã, por causa de um medo que sentiu tão forte de eu vou morrer. E eu tava o filho da minha irmã que vai me matar. E aí, assim, sem nem pensar, ele queria matá-la, porque aí pensando que se matasse a irmã, ia fugir da morte, né? Como se alguém pudesse fugir da morte, né? E é um drama essa história que leva até o nascimento de Krishna. Mas é um drama mesmo, assim, finalmente o esposo, imagina, recém-casado, vendo como sua irmã estava por ser assassinada e tenta falar com ele, tenta convencer, tenta de alguma maneira dizer, não, para aí, o que você está fazendo não dá, é sua irmã. Mas não havia nada que conseguisse tirar ele desse medo da morte. E ele estava disposto a fazer qualquer coisa por causa desse medo. Então, nesse momento, o, o que Vasudeva, o esposo de Devaki, a irmã de Kamsa, diz não, peraí, então vamos fazer o seguinte, cada filho que nascer, eu vou levar para você, e você pode fazer o que quiser com esse filho. E como era uma pessoa muito reta, de palavra mesmo, o Kamsa acredita nele, e diz, então tudo bem, não vou matar. Mas, cada filho que nascia deles, eles levavam e Kamsa matava. Então imaginem, assim, o,
o nível de consequência que pode gerar esse temor à morte. Lógico que, assim, talvez no nosso cotidiano a gente não vai encontrar, assim, esse extremo, né, de temor e esse extremo de consequências. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ver na nossa vida, até de maneira meio sutil, quantas coisas que nós fazemos ou podemos fazer que apenas são levadas por esse temor de o que que vai acontecer depois, por esse temor da morte que se aproxima, mesmo até sem pensar nisso, mas agir por medo. Aí, às vezes, queremos ter tudo, toda a segurança de tudo e que tudo esteja organizado da maneira que eu quero e tudo controlado e aquele temor de o que que vai vir depois e viver com medo, essa sensação de viver com medo, porque eu acho que sou esse corpo material e eu vou morrer. Mas isso aí, de novo, é parte desse meio de cultivo, desse mundo material. A gente tá ali dentro e não percebe que, como que é isso que eu vou morrer? Se nossa verdadeira identidade é de ser almas espirituais, ser alma espiritual não morre. Então, como que vou morrer? Não vou morrer. É apenas esses ingredientes da ilusão ou de ignorância desse mundo material. Então, de alguma maneira, esses cinco estão ali agindo e fazem, assim, é um excelente meio de cultivo, de cultura para, assim, para que a consciência nesse mundo material se desenvolva sem nem ter um pouquinho de noção de quem realmente nós somos. Aí, quando nós ouvimos tudo isso, a gente pode ficar assim, meio, e agora? Isso aqui, estamos perdidos, né? Aí a gente sai todo mundo negativo dessa aula, dizendo a vida é ruim, o mundo é ruim, tudo é ruim, né? Não era suficiente uma ignorância, agora eu sei que tem cinco. E as cinco estão ali o tempo inteiro me influenciando e eu tô perdido, né? E a gente podia ficar assim, meio deprimido até, né? Dizendo, não tem saída, não tem o que que eu possa fazer para sair desse mundo. É, mas ainda bem que tem solução, né? Porque senão, até mesmo o fato de nós estarmos recebendo todo esse conhecimento já é o primeiro passo para nós conseguirmos sair dessa ilusão. Então, essa grande bondade de tantos mestres que, de alguma maneira, têm deixado o conhecimento acessível para nós, já nos posiciona numa outra situação. Então, tudo bem, existem todos esses tipos de ignorância nesse mundo que estão nos iludindo, mas agora temos conhecimento. Então, a partir do conhecimento, a gente consegue agir de uma outra forma. Então, a pergunta seria: como que podemos fazer para sair da ilusão? Como nos libertar? Se nós estamos dentro desse meio de cultivo, onde o que está fermentando ali, fazendo que tudo se gere, são esses cinco tipos de ignorância. Então, como nós vamos fazer para sair disso? De que maneira nós vamos conseguir sair? Aí, na nossa cultura de o fast food, a comida rápida, tudo rápido, eu quero agora. A gente pode falar, quero a solução já, eu quero a solução agora, mas não funciona assim, né? A gente sabe que todo o condicionamento que nós temos nesse corpo material não é produto apenas de uma única vida, mas é produto de muitas vidas. E nós estamos vindo com bastante condicionamentos. Então, não é que de um dia para o outro nós vamos nos libertar 100% disso. Por isso é que, assim, por exemplo, quando nós vemos num dos nossos livros, assim, que são essenciais, que é o Padeshamrita, de Srila Rupa Goswami, que Prabhupada traduziu como o Nectar da Instrução, nós vemos que ele dá recomenda 6 atividades ou 6 ações que ele diz que vão garantir o nosso êxito no serviço devocional. E um deles é paciência. Então a gente precisa desenvolver paciência, porque as coisas não vão ser de um dia para o outro e vamos ter que ter paciência. Ao mesmo tempo, ele também diz de esse esforço com confiança. Então ele vai falar de que vamos ter que nos esforçar, vamos fazer a nossa parte, confiando também no Senhor Supremo e tendo paciência, que os resultados vão vir, mas no momento dado, no momento certo, que não precisamos desesperar, né? Estamos no caminho certo, é só continuar nesse esforço, né, com determinação, com entusiasmo, que a palavra utilizada é utsaha, então com entusiasmo, que na verdade Prabhupada ele diz que é um esforço com inteligência.
Então, quando a gente está se esforçando com nossa inteligência, que nos diz, é isso mesmo, esse é o caminho, vamos continuar esforçando, confiando no Supremo e com paciência, aí estamos indo, assim, na direção certa. É, aqui estou lendo nos comentários, então, a gente está comentando um rei que construiu uma fortaleza impenetrável que nenhum inimigo podia matá-lo. Então ele se convenceu que tinha vencido a morte e morreu por uma infecção. É tragédia, né? Imaginem. E provavelmente, assim, se construiu essa fortaleza impenetrável, quanto tempo e quanta dedicação e quanta energia colocada em gerar tudo para proteger ou nos proteger. E aí depois as coisas fogem do nosso controle. Mas às vezes parece que nós fazemos isso de maneira constante nas nossas vidas. Esse desejo de ter tudo controlado, porque pensamos que quando a gente tem tudo controlado, o medo vai embora, porque agora eu tenho segurança, agora eu tenho certeza das coisas. Mas eu não tenho, porque eu não controlo as coisas. Aí depois acontece algo que não estava previsto no meu planejamento e posso entrar em desespero, em depressão, assim, e o problema disso foi o passo prévio, de entender, não. Eu tô entrando num caminho que é baseado no medo. E esse medo baseado em algo que, na verdade, é parte dessa ilusão, mas que eu não sou isso. Não vou morrer, não vou, assim, a minha identidade é outra, né? Mas é complexo. Diz, a pressão do mundo material foi bem feita. Escapar da pressão material não é possível sem a misericórdia de Guru Krishna. Uhum, isso. É, e, e é até bom quando nos pensamos dessa maneira, porque se dependesse apenas do nosso próprio esforço, não é tão fácil. Assim, a gente sabe, nós, assim, pelo fato de estarmos aqui, temos diferentes tipos de condicionamentos. Um deles é o, o cair em ilusão. Então, uma característica da alma condicionada é que vamos cair em ilusão facilmente. E fora, assim, as próprias dificuldades internas que cada um de nós temos. Então, saber que contamos com ajuda também, que não estamos sozinhos, é muito bom, né? Então, nós vamos fazer a nossa parte, vamos fazer essa assim, agir com entusiasmo, tendo confiança, com paciência. E o seguinte item que se comenta nesse livro, Padeshamrita, é agir de acordo, tat tat karma pravartanat, é agir seguindo o processo indicado. Então, existe um processo que nos ajuda a nos libertar da ilusão, que é um processo que milhares de pessoas, assim, desde, assim, podemos, porque estamos seguindo uma prática realmente ancestral de muito tempo, antiquíssima, e nós vemos que esse mesmo processo, por seguida por pessoa e pessoa e pessoa e pessoa, e vemos o resultado que foi atingido positivo de cada uma dessas pessoas. Então, é um processo que podemos dizer funciona. A gente tem essa certeza porque vemos o resultado nas outras pessoas e podemos começar a ver nós mesmos quando nós começamos a seguir o processo indicado, é, que é que é esse processo de desenvolvimento de serviço devocional chamado sadhana, o termo em sânscrito, que é como se fosse uma prática, por assim dizer, que de alguma maneira vai fazer com que desperte a nossa verdadeira identidade e que desperte o nosso amor pelo Supremo, que já está ali na verdade, mas está como se fosse coberto, então que se surja novamente de maneira natural como deveria ser. Então esse é o processo, né? Seguir o processo indicado e que também foi dado pelos mestres. Então a seguinte recomendação é seguindo os passos dos nossos acharyas anteriores, seguindo os passos dos nossos mestres, porque entendemos a importância da sucessão discipular, que essa corrente de mestre-discípulo que de alguma maneira foi transmitindo o conhecimento de maneira fidedigna. Então, nós seguimos, porque também posso dizer, vou inventar meu próprio processo. Se preciso um processo que é feito com paciência, com confiança e com entusiasmo, eu vou inventar meu processo e vai dar certo, mas não dá. A gente tem que seguir os nossos mestres e, de alguma forma, os ensinamentos deles, porque temos certeza que isso funciona. Eu posso, sim, seguir meu próprio processo, mas eu não tenho certeza o que vai dar disso, né? E o risco é que, se nós fizermos experimentos com nossa própria vida, aí se a gente descobre depois de, sei lá, no final da vida, eita, não deu certo o que eu quis inventar.
aí estamos no final da vida, né? Então, melhor. A gente já sabe que tem uma coisa certa, que dá certo, seguindo esses mestres, então melhor segui-los. E, e aí depois, o último que recomenda tem a ver com procurar pessoas que também estejam cultivando vida espiritual. Que isso vai ser o que vai nos, de alguma maneira, fortificar a nossa fé, fortificar as nossas práticas, e é o que vai nos ajudar nesse caminho. Então, essas são assim, uma possibilidade que sabemos que funciona para sair de todo esse enredamento, para sair de toda essa ilusão. Ao mesmo tempo, há algo na atitude interna que é muito importante, especialmente quando nós estudamos esse tipo de assuntos e vemos que realmente o condicionamento que há nesse mundo material é muito forte. Então, não existe um único tipo de ilusão. Aqui nós estamos vendo 5, e os 5 são muito fortes. Então, quando nós vemos isso, é, o sentimento interno que a gente pode desenvolver e que pode ser muito positivo para a nossa vida é realmente de respeito àquela energia material, de respeito e dizer, eu não sou superior. Assim, se eu me acho, eu tô imune, eu, assim, como se tivesse recebido, não sei de onde, uma vacina que me protege de todo tipo de ilusão nesse mundo material. É mais uma ilusão acreditar isso, porque se eu estou aqui dentro, eu estou propenso a entrar em toda essa ilusão. E é de fato o mais natural que poderia acontecer na minha vida é mesmo a gente entrar nessa ilusão, nesses 5 tipos de ilusão. Então, se quando eu entendo isso aqui é muito forte, e eu não tenho a capacidade e a fortaleza por mim mesmo de ser superior, então desenvolvemos uma atitude interna de respeito e de nos abrigarmos mais fortemente no Supremo. Isso é algo que na vida de Shri Prabhupada, assim, pela testemunha e pelo que os discípulos também relataram, ele era muito consciente disso. Um discípulo, por exemplo, ele contou que ele via Shri Prabhupada de noite, antes de dormir, orar para Krishna, pedindo que ele, por favor, o protegesse da ilusão. Mas a gente está falando de uma pessoa super autorrealizada, pura, elevada, e mesmo assim, ele realmente tinha essa atitude de dizer, por favor, Krishna, me proteja. Porque se fosse só por mim, assim, se fosse por nós, a gente estaria em problemas. Mas nós estamos contando com a ajuda do Supremo e é ele quem temos que de alguma maneira, assim, procurar. eh, e nele que podemos nos abrigar e dizer, por favor, Krishna, me proteja, por favor, Senhor Supremo. Eu sei que essa energia é muito forte, então preciso da sua ajuda. Porque eu não vou conseguir sair dessa ilusão só pelos meus próprios meios. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu vou sim, vou seguir o processo que deve ser seguido, eu vou seguir as orientações dos mestres, eu vou me esforçar com confiança, tendo paciência, mas preciso de ajuda. Então, essa atitude interna pode fazer uma enorme diferença nisso, porque aí já não vamos estar contando apenas com nossa própria força limitada que está dentro desse meio de cultivo material. Nós estamos contando com a força e a proteção do Senhor Supremo. Então, algo que podemos trazer quando nós estudamos esse assunto, desses diferentes tipos de ilusão tão fortes que existem no mundo, é não esquecer de pedir proteção, orar para Krishna profundamente, diariamente, assim, sempre que pudermos, pedindo que nos proteja, que nos ajude para não entrar fortemente nesses tipos de ilusão, porque vimos todas as consequências negativas que podem trazer. Tá bom? É, então é isso. Eu não sei se alguém gostaria de fazer mais algum comentário, ou se tiver alguma dúvida, podem ficar à vontade aqui escrevendo. Eu não consigo ver vocês, mas posso ler as mensagens. Existiria boa ilusão e má ilusão? Se a gente pensasse desde o ponto de vista transcendental. É, então, nesse mundo material, existe todo esse tipo de ilusão que nós vimos que só gera coisas ruins. Mas quando nós vemos e lemos as descrições do que é a realidade espiritual, porque tudo que tem aqui existe no mundo, na realidade espiritual, só que aqui é como se fosse o reflexo pervertido. Então, o que tem na realidade espiritual é essa característica de maneira perfeita. Então, se aqui existe ilusão, é porque na realidade espiritual também existe, mas se aqui o que gera todas essas, né, consequências ruins, o que gera na realidade espiritual é completamente inverso. Então, só na realidade espiritual, ou só quando a nossa consciência se situa plenamente na realidade espiritual, é que a gente pode experimentar o que seria uma boa ilusão. Por exemplo, nós vemos as descrições de Krishna brincando com os amigos. Aí os amigos
Fala, ah, Krishna, aqui é a minha comida, come um pouquinho, e dá uma boquinha de Krishna para comer. Aí imagina, o Senhor Supremo, aí você pega uma coisa que tá tudo ali com a sua mão suja, aí dá diretamente no Supremo. Se alguém tivesse consciência de quem é o Supremo ali na frente de você, ninguém ia fazer isso, né? Ou a mãe dele, que até ficou brava porque ele se comportou de maneira errada e amarra ele num pilão de madeira. É, assim, né? Quem que ia ter a coragem de pegar o Senhor Supremo e amarrá-lo e deixá-lo ali quietinho sem que ele possa se sair? Lógico que ele conseguiu sair porque é muito forte, mas assim, todos esses relacionamentos de alguma maneira são possíveis por causa de uma aparente ilusão, que não é ilusão exatamente assim como conhecemos aqui, mas que é chamado de Yoga Maya, que é a energia que de alguma maneira permite que esses relacionamentos aconteçam e que as pessoas se esqueçam de que Krishna é o Supremo. Porque se eles lembrassem o tempo inteiro que ele é o Deus Supremo, ninguém ia conseguir brincar com ele, assim, ter esse relacionamento amoroso que tem com ele, porque sempre ia prevalecer essa sensação de referência e respeito, e não, eu vou estar ofendendo, e eu sou o Supremo, e eu não posso agir dessa maneira. Então, essa seria a única boa ilusão que poderíamos pensar, né? Mas é só realmente na realidade espiritual, ou quando a nossa consciência está plenamente fixa na realidade espiritual, mesmo sendo dentro desse mundo. Então, ali sim, podemos pensar na influência de uma boa ilusão. Mas se não, aqui tá difícil. Esse mundo material, embora inferior, por ser temporário, por ser de Krishna, também é uma manifestação divina. Uhum. Isso, e por isso é tão forte. Porque todas essas energias que estão presentes aqui nesse mundo material, a origem é Krishna. E ele é o Supremo. Então, são muito fortes. Então, pensar que, porque não é material, é temporário, não vai me afetar. Mas estamos lidando com uma energia do Supremo. Então, a energia de Krishna é forte, né? Tá bom? Bom, é isso. Então, muito obrigada a todos, a todas que estiveram aqui acompanhando ao vivo essa aula. Desejo que tenham um excelente dia e continuem ouvindo as aulas, porque esse capítulo 12 é muito bom. Vamos ver a aparição dos Kumaras, de Narada, um passatempo do Senhor Brahma bem interessante, assim, como a ilusão mesma age no próprio Criador. Ou seja, ele cria todos esses elementos e ele que foi o criador disso, ele mesmo cai vítima daquilo. Então, assim, tem um capítulo bem interessante pela frente, então acompanhem, continuem acompanhando esse encontro diário. Jai, Shri Prabhupada aqui, Jai, Srimad Bhagavatam aqui, Jai, Hare Krishna.